Recebendo já aqui os nossos convidados, agradecer a Alessandra Cardoso, que é presidente do Concriama, nosso amigo Murilo Pinotti, diretor de programas sociais. O assunto é o carnaval, mas o assunto, acima de tudo, é o trabalho que o Concriama realiza ou vai realizar, preventivo ou não, nesses dias. Tudo bem, amiga? Bom dia. Tudo bem, graças a Deus. Bom dia a todos. Murilo, tranquilo? Bom dia. Bom dia, Tadeu. Bom dia pro pessoal de casa. É um prazer estar aqui de novo falando com vocês. O que você pode contar para nós em relação ao serviço que vai ser desenvolvido por vocês especificamente? Antes de mais nada, antes de explicar o que será desenvolvido, principalmente falando de uma grande festividade que é o Carnaval, eu acho de suma importância eu, enquanto presidente do CMDCA, explicar para o pessoal o que é o CMDCA, o que é o Concriama. Então, o CMDCA é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E nós somos uma organização, uma instituição que trabalha na paridade, né? De um lado, os governantes e, do outro lado, a sociedade civil, com psicólogos, professores, advogados, tudo com um único intuito, que é o quê? Movimentar, articular, fiscalizar, deliberar ações em prol e defesa das crianças e dos nossos adolescentes. Então, essa é a função do Concriama, do CMDCA. E eu falo sempre que eu não faço serviço sozinho, porque a criança e o adolescente não é meu, ele é nosso. Então, a gente tem que ter esse olhar no sentido de proteção com todos eles, né? Então, ele é da sociedade. Ele vai, hoje, essa criança de hoje, ela vai ser a criança, o adulto de amanhã. Sim. Então, a gente tem que zelar, cuidar e proteger. Eu imagino que vocês têm um trabalho de orientação. Com certeza. Muito grande. E a orientação, como você disse, não pode partir apenas de vocês. Não. Tem que vir também do entrelaçamento com os pais, enfim, com a sociedade de uma forma geral. Com certeza. E eu sempre falo que a base de tudo é a família. A conexão, o apego, uma autenticidade, ela é a maior intervenção que nós podemos fazer com relação à saúde mental das nossas crianças. E quem que faz isso? São os pais, os cuidadores, os responsivos. São eles que fazem essa mediação, esse acolhimento com a criança, com o adolescente, para que futuramente ele seja uma criança e um protagonista da sua própria vida. Então, é necessário esse diálogo desde a infância. A infância é tudo. Eu falo sempre e eu nunca vou deixar de falar. Criança é solo que perpetua a vida inteira. Então, aquilo que você ensina hoje vai reverberar para a vida inteira. Claro, sem dúvida alguma. Murilo, orientação e conscientização seriam a chave? Com certeza, Tadeu. Como a Alessandra falou, o Conselho da Criança e do Adolescente é um dos vários conselhos que nós temos em Matão, né? Nós temos mais de 10 conselhos aqui na cidade, quase 15, e vários outros que vão ser ativos, né, nesses próximos anos. E a conscientização e essa transmissão, né, de conhecimento, de campanhas, de conscientização, de chamar a população, como a Alessandra falou, para perto e divulgar informações é muito importante, né, Tadeu? Então, o Concriama, como ela bem pontuou, está super atento para fazer um bom trabalho nesse carnaval, que é uma grande festa, né? Tirando ali o Corpus Christi, eu me arrisco a dizer que é talvez a principal festa do ano, né, na cidade. E é uma festa que vai movimentar muitos turistas, vai movimentar o comércio, só que também a gente sabe, né, Tadeu, que infelizmente mexe com algumas coisas que não são legais, né? Mexe com algumas coisas que também... alguns crimes que acontecem, né? Essa questão da venda de bebida alcoólica para as crianças, enfim, tráfico de drogas. A gente sabe que, infelizmente, muita coisa ruim que acaba não agregando para a sociedade também acontece. Mas o Conselho, né, da Criança e do Adolescente é um corpo de voluntários muito robusto, é um pessoal que tem experiência, como a Alessandra já bem pontuou, composto por professores, psicólogas, advogados, administradores públicos, educadores. Então, tem ali as conselheiras tutelares da nossa cidade, que desenvolvem um trabalho bem legal. Então, a gente está preparado para fazer um bom trabalho nesse carnaval. Nós conversamos com as pessoas do Conselho Tutelar recentemente. Ali muita gente confunde, né, o Concriama com o Conselho Tutelar ainda, que são coisas absolutamente distintas. E essa questão da bebida alcoólica para menor, da venda no carnaval, e não só a questão da venda, é o repasse
Isso. Né? Quer dizer, eu sou maior, eu compro, eu dou para você que é menor. Esse é não sei se é insolúvel, passa pela conscientização, passa pela orientação, porque todo ano a situação se repete. Eu falo para vocês todos que muitas vezes a gente normaliza aquilo que não é normal. Então, essa questão de adulterizar a criança, achar que aquela criança ou adolescente muitas vezes é um adulto, não é bem assim, entendeu? Então, eu sempre falo que são 2 pesos e 2 medidas. A gente sempre se preocupa quando acontece alguma violência com as mulheres, com os idosos, e muitas vezes a gente inviabiliza quando acontece com a criança e com o adolescente. E a gente precisa ter esse olhar de proteção, de conscientização, porque realmente eles estão desprotegidos, porque eles têm nós, adultos, como exemplo, como referência, e como que nós estamos sendo esse exemplo? Então, é a partir de nós que ensinamos isso para eles. Então, a gente precisa entender que, com a criança, é crime entregar a bebida, é crime o uso indiscriminado de drogas, o uso indevido também. Só que é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que precisa ser feito diariamente. Então, com o CRIAMA, eu falo que ele é muito forte, porque a gente vem trazer essas questões de conscientização, prevenção e sensibilização durante todo um ano, durante toda uma vida. Não é somente com o Carnaval. Nós temos outras datas importantes que a gente também precisa mostrar para a sociedade que a gente precisa, sim, olhar para uma criança como um sujeito de direitos, um sujeito de deveres, e que não é apenas números. Todos esses números que muitas vezes não impactam as pessoas, a gente precisa pensar o quê? Tem uma história, tem um rosto, tem uma família, tem um ente querido que está ali envolvido, e a gente não pode perder essa sensibilidade de desconsiderar, e sim proteger, e sim conscientizar, porque é esse o nosso dever enquanto cidadão, zelar pelas nossas crianças e pelos adolescentes. Então, a gente bate muito, a gente luta por esses direitos que são importantíssimos, entendeu? Então, assim, é algo que eu acho muito lindo, mas que a gente precisa caminhar e não desistir, porque realmente todos os anos a gente vai lidar com esse impasse, mas é um impasse que a gente não pode desistir, porque o dever é nosso, o compromisso é nosso, entendeu? A responsabilidade é coletiva. Na medida em que começa a minimizar a situação, vai se galgando, né, passos para até a solução definitiva. Sim, hoje a gente trabalhando de uma forma bem... Parece que não, mas eu trabalho num projeto social, nós trabalhamos muito com habilidades socioemocionais. E os professores dizem para mim, nossa, mas como que é difícil falar sobre emoções, não foi trabalhado isso com a gente, mas olha, as crianças disseram isso, choraram com a gente, falaram que é difícil falar de tristeza, porque eles verbalizam para nós. E eu falo, olha, o quanto que vocês estão impactando, o quanto vocês estão sendo agentes transformadores, porque ali, com 6 anos, eles já estão conseguindo falar de sentimentos que é tão difícil para nós, adultos. A gente não consegue muitas vezes. A gente tem gatilhos, começa a ficar com outros tipos de emoções que muitas vezes a gente não sabe identificar. Então, assim, quando a gente vai desde cedo, sendo exemplo para as crianças, a gente lá no futuro a gente vai colher essas sementes. E aí nós passamos de novo pela família, né, Murilo? De novo. Começa do núcleo familiar, com o auxílio da escola, com o trabalho de vocês, com uma sociedade mais ativa nesse sentido, né? E não reativa, proativa, na realidade, como orientação e conscientização. Né? Com certeza, Tadeu. Não tome, você não pode beber, né? Você não tem idade. Agora, não adianta o tio lá, o tiozão legal, né? Vai lá, compra e fala, toma, cerveja, não sei. Tá errado, né? O exemplo, como ela disse, né? Tem que vir, né? Isso. O exemplo vem de casa, exatamente, né, Tadeu? E claro que, só complementando, né, a sua fala e da Alessandra, que já foi perfeita, mas pro pessoal de casa, e humildemente, né, Tadeu? Porque quem sou eu, né, um jovem de 27 anos, para falar o que as famílias têm que fazer, né? Eu não sou ninguém, mas a gente observa que no dia a dia, esse apoio da família, quando a família joga junto, é muito importante. Sem dúvida. E a gente está falando aqui, em outras palavras, né, resumindo pro pessoal de casa, a gente está falando de uma mudança de cultura. No fundo é isso.
A gente está falando de mudança de cultura, mudança de padrão. É igual você falou agora, né? A pessoa ali, o tio, a tia, né, pega e dá um copo de bebida para a criança ou para o adolescente. Pode parecer que não, não, é inofensivo, é legal, é descolado. Pode parecer isso no primeiro momento, mas se isso vai virando uma bola de neve... Começa a se repetir, né? Vai se repetir, né? E aí a gente já sabe que, infelizmente, a bebida, ela abre porta para vários outros vícios, né? Enfim, drogas, vícios de... Hoje a gente tem também os vícios em bets, né? Nas jogatinas, enfim. Em jogos de azar. Esse cigarro eletrônico maldito. Cigarro eletrônico, que é muito pior do que o cigarro convencional, né? Exatamente. O tabaco, como a gente conhece, enfim. Exatamente. Então, problemas existem muitos, né? As armadilhas a gente fala que existem várias na sociedade. Como a Alessandra já bem pontuou, então, é uma questão de mudança de cultura. E a cultura ela só muda quando a gente começa a quebrar esse padrão que vem sendo normalizado, né? Como a Alessandra falou. Então, o que a gente queria falar hoje pro pessoal de casa é que, claro, é chato falar nesse assunto, ninguém quer, né? Todo mundo quer curtir hoje, sexta-feira de carnaval, todo mundo queria estar falando sobre um assunto, né, de festa, mas é importante a gente falar disso, porque é uma mudança de cultura, né, Tadeu? E como ela disse, você não pode normatizar uma situação que Jamais. Não é normal. Jamais. Não é normal. Você tocou num assunto muito importante, que é a atuação, ela não se restringe a esses dias de carnaval. Né? Existe um ano todo, uma década, uma vida toda de trabalho intenso e diário, inclusive de vocês. Né? Com certeza, essa é a função do CMDCA, porque somos agentes transformadores e essa transformação é diariamente. Então, a gente criou, sim, um percurso do ano letivo de 2025, não pensando no Carnaval, mas em todas as outras campanhas de sensibilização, conscientização e também prevenção dessas políticas públicas com as crianças e adolescentes. Então, tem outras datas como Corpus Christi, Semana do Brincar. Por que do Brincar também? Parece que perdeu-se essa questão da infância, né? As telas roubaram o nosso olhar, então esse olhar de sensibilização a gente precisa acolher. Então tem a Semana do Brincar, tem a campanha do dia 18 de maio do abuso e exploração da criança e do adolescente, tem a homenagem ao Dia do Conselheiro Tutelar. Então, assim, são várias campanhas que o nosso objetivo é isso, como sempre, em defesa da criança e do adolescente. Aliás, outra situação, vocês devem ter visto uma pesquisa que foi divulgada recentemente, começou neste ano a proibição do uso do celular nas escolas. Graças a Deus. E foi feito um levantamento no Rio de Janeiro, impressionante o número de crianças que voltou a brincar nos intervalos. No meu tempo era recreio. Então, vocês são novinhos, vocês em intervalo. Não está muito assim, não. Então você vê, a criança voltou a brincar, a dialogar, ter aquelas brincadeiras de outrora, não tem tanta necessidade da tela 25 horas por dia. E precisou de uma lei proibitiva para isso voltar a ser uma realidade que nos anos 60, 70, enfim, era o dia a dia nosso na escola. Em algum lugar isso se perdeu e agora tem que voltar por lei, é complicado. Em algum lugar se perdeu, e se perdeu por quê? Novamente, o adulto se perdeu por quê? Porque ele ali é o exemplo e ele muitas vezes está ali o tempo inteiro respondendo mensagens, se entretendo até mesmo. Para de chorar, vem aqui. Entrega, a criança vai se alimentar, entrega o celular para ela não consegue nem ter o tempo de perceber o que ela está mastigando, porque ela está ali vidrada no uso do celular. Mas quando isso foi permitido, nós não imaginávamos o impacto que seria esse uso indiscriminado do celular. E assim, graças a Deus, surgiu essa lei de proibição, porque realmente esse renascer da infância e das brincadeiras é muito importante. Quando você fala assim para os pais, quem brincava aqui de Cinco Marias, de vai e vem, de betes, de queimada, nossa, deles falam, nossa, eu brinquei tanto disso. E por que não brincar com seu filho?
Nossa, é verdade, eu não estou mais brincando com eles. E aí esse não brincar, a gente sabe do quanto que impacta no desenvolvimento da criança. Ela precisa disso. E, novamente, o conselho, nós estamos aqui não hoje para fazer um julgamento das famílias, pelo amor de Deus, assim, é no sentido realmente de alertar, de falar assim, peraí, eu preciso fazer uma pausa dessa correria do dia a dia e olhar também para mim, consigo mesmo e falar, aonde eu estou me perdendo? Será que realmente eu estou olhando para o meu filho? Se eu estou olhando também para mim, sobre as minhas necessidades e principalmente a comunicação. Tudo o que acontece é através da comunicação, até mesmo nas nossas vivências entre adultos no dia a dia. Se a gente não tiver um bom diálogo, demarcar o que nós estamos sentindo, tudo vira uma bola de neve. E é importante a gente reviver algo tão simples que é a nossa comunicação, a nossa linguagem, ela é inata, né? Então, assim, por que não fazer esse exercício diário de ser presença e não ausência? Só para a gente fechar, são... Nossa, 8h42, o assunto rendeu, né? Especificamente no Carnaval, vocês, que tipo de atuação tem o Concriama? É de observação? É mais ação? Como é que funciona? O Concriama, ele delibera. Então, o que acontece? A gente se une, aquilo que a gente já citou, é uma rede de apoio, e a gente conta muito com a colaboração da Prefeitura Municipal de Matão. Então, assim, a gente tem uma relação de muita união e de muita comunicação. Falando da comunicação, então ela é essencial, porque daí a gente sabe o quanto que a cultura já está realizando seu trabalho de excelência, a saúde também com a barraquinha de acolhimento. E nós, enquanto CMDCA, a gente também definiu algumas frases de impacto e sensibilização que durante os eventos serão passadas, entendeu, com o emblema ali do Concriama, também justamente para dar um impacto ali, não beba, mas nesse sentido, frases de impacto com o intuito também de colaborar com a sociedade de uma forma geral. Alguma coisa nós deixamos de abordar, Murilo? Não, Tadeu, eu acho que é isso. Só reforçando o que a Alessandra falou, né, o trabalho do Concriama, nessa parte, ele vai ser um trabalho realmente de dar suporte para os outros serviços que ali estão e também servir como um elo, né, que vai ligar a população aos canais de denúncia. Então, eu até brinquei com a Alessandra em off, né, que os conselheiros ali, por serem todos voluntários, óbvio que vão estar curtindo a festa, porque também são seres humanos, né? Mas também vão estar ali como a paisana, vamos dizer assim, entre aspas. Observando. Então, claro que a gente não deixa, só porque nós vamos ser foliões, a gente não vai deixar de olhar, né? Enquanto eu, representante do Poder Público, a Alessandra do Conselho, né, da Criança e do Adolescente, claro que a gente vai estar se divertindo, curtindo, mas também sempre atentas ali ao que acontecer na festa. Mas o melhor ponto de observação é lá dentro, né? É lá dentro. Então, claro, as pessoas já sabem que a Alessandra agora é presidente, eu também sou da prefeitura, mas se quiserem trocar alguma ideia, se observarem, né, se alguma pessoa da cidade observar alguma situação de venda de drogas, né, para crianças menores de 18 anos, de venda de bebidas, denunciem, né? Denunciem porque isso é importante. É importante a gente ter essa cultura, né, como a Alessandra pontuava, de avisar o poder público também para que as autoridades, a polícia, o conselho tutelar tomem as devidas iniciativas, né? Obrigado. Imagina. Parabéns pelo trabalho. Tá mais calmo? Com certeza. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Pelo trabalho, e um bom trabalho aí nesse carnaval e no restante do ano para vocês, que é um trabalho fundamental que vocês realizam, que estão lidando com crianças. Posso fazer um convite? Fica à vontade. Aquilo que eu já iniciei, o Concriama, pessoal, ele é aberto à sociedade. Então, assim, fica o convite. As reuniões acontecem todas as últimas terças-feiras do mês, ali na sede da Casa dos Conselhos, às 14 horas, e ela é aberta. Então, quanto mais pessoas, mais agentes de transformação. Então, fica o convite a todos vocês e eu desejo um excelente carnaval com muita conscientização. Obrigado. Murilo, um abraço. Tadeu, um abraço.